Olá galera, para a gente iniciar o nosso estudo de matemática, a gente vai começar com o primeiro conteúdo que a gente trabalha no ensino médio, a teoria dos conjuntos. Conjuntos, gente, é uma característica da gente poder agrupar elementos a partir de um padrão pré-definido, beleza? A primeira parte do nosso estudo vai se remeter à avaliação e análise dos conjuntos numéricos, ok? A gente não vai falar de qualquer conjunto, a gente vai falar de conjuntos que envolvem números, os chamados então conjuntos numéricos, beleza? A partir desses conjuntos, a gente vai entender algumas nomenclaturas matemáticas que a gente tem na hora de trabalhar esses conjuntos, tranquilo? Então, verificar o seguinte, gente. Dentro dos conjuntos numéricos, o primeiro conjunto que eu quero trabalhar com vocês é chamado de conjunto dos números naturais, ok? Ele vai ser representado por essa letra N, com dois traços aqui. Ele é o conjunto dos naturais. Professor, o que a gente pode definir como conjunto dos números naturais? No conjunto dos números naturais, a gente vai analisar o seguinte. Vai verificar todos os números que são utilizados normalmente para contagem de objetos, certo? A gente utiliza número positivo para contagem de objetos? Sim. A gente utiliza o número zero para contagem de objetos? Sim. A gente utiliza número negativo para contagem de objeto? Não. Então, números naturais ele está ligado à contagem de objetos, beleza? Contagem de objetos. Se a gente for pensar nessa observação de contagem de objetos, a gente vai entender então que esse conjunto será definido apenas pela relação então de números relacionados com o 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente todos os números acima desse. Beleza? Tranquilo? Os conjuntos numéricos, gente, eles podem ser representados geometricamente por meio de pontos, certo? A gente colocou aqui essa relação de conjuntos, mas a gente pode começar a analisar esses conjuntos também por pontos. Professor, como que eu faço para analisar um conjunto a partir de pontos? É simples. A gente começa essa análise de conjunto fazendo o quê? A gente faz uma reta, certo? E nessa reta a gente coloca aqui os pontos relativos aos elementos do conjunto. Por exemplo, ponto 0, o ponto 1, o ponto de número 2 e assim sucessivamente, ok? Então a gente consegue analisar os elementos do número n a partir desse ponto, certo? Ou seja, a partir de cada unidade desse ponto, viu? A gente pode ter subconjuntos dentro dos números naturais, como por exemplo, os números naturais não nulos, certo? Quando a gente pega os naturais não nulos, a gente vai pegar o conjunto dos números naturais e vai tirar o zero, ou seja, a gente vai pegar todos os números naturais menos o zero, então a gente vai colocar esse asterístico, certo? Isso representa então todos os números naturais menos o zero, então 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Só o zero sai desse esquema aqui, beleza? A gente também pode pegar o conjunto dos números naturais, chamado de números naturais pares. O conjunto dos números naturais pares é representado por todos os números naturais que sejam pares, ou seja, 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Ou seja, vai ser sempre 2n. Vai ter sempre essa característica de ser número par. E por fim, a gente pode pegar os números naturais ímpares, certo? Os números naturais ímpares seriam os números 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Ou seja, para diferenciar do número natural par, faz 2n mais 1, que a gente já sabe que vai dar sempre o número ímpar. Beleza? Então, esse é o chamado de conjunto dos números naturais. Professor, dá para a gente fazer operações matemáticas com os números naturais? Dá sim. Quais seriam as operações básicas matemáticas com os números naturais?
As operações básicas com os números naturais são duas. A adição, porque a adição de dois números naturais vai dar sempre um número natural, e a multiplicação, porque a multiplicação também de dois números naturais também vai dar sempre um número natural. Ok? Então a gente garante que essas duas operações correspondem sim aos números naturais, certo? Já o mesmo não vai ocorrer com a subtração, porque eu não posso garantir que toda subtração de um natural por outro vai dar um número natural, certo? Números naturais, em si, eles são puramente números que a gente consegue fazer multiplicação e adição. Como exemplo, um número natural 7 mais o número natural 3 tem como resultado o número natural 10. O número natural 3 vezes o número natural 5 tem como resultado o número natural 15. Quando eu falei para vocês da subtração, a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Olha só, se eu fizer 13 menos 7, isso não dá um número natural. Isso aqui vai dar menos 4. E menos 4 não é natural. Beleza? Então, gente, essa é a primeira aula de conjunto que a gente começou a falar aí dos conjuntos dos números naturais. De volta em breve com mais uma aula falando dos outros conjuntos. Beleza? Um abraço, até lá, tchau!